Fala, herdeiros, a paz do Senhor Jesus. Bem, saudamos aqui a todos como já fizemos com a paz do Senhor. E vocês estão agora acompanhando uma nova série de mensagens que vão falar e acompanhar daqui em diante o Evangelho de Mateus. Já deixa o seu like se você está curtindo as mensagens que temos trazido aqui. Por que o like é importante? Informe essa plataforma YouTube que o conteúdo que estamos disponibilizando para você é importante. Comenta, compartilha, evangeliza através dessas mensagens. São mensagens que falam ao seu coração a respeito de Jesus Cristo ressurreto, vivo e operando no meio das famílias. Hoje nós começamos uma sequência de mensagens que é Jesus presente nos lares. Pega bem esse detalhe. A palavra do Senhor, a gente vai continuar agora navegando nos evangelhos, começando agora no livro de Mateus, a partir do momento que terminamos a genealogia de Jesus, agora entramos no nascimento de Jesus. O que o evangelho de Mateus está falando a você, a mim e a cada um de nós a respeito do nascimento de Jesus? E o que isso tem de aplicação para a sua vida, para o seu lar? Para que isso acontecesse, obviamente, convoquei aqui a rainha do lar, aquela que é alvo de nossas orações, companhia, amor, né? Tudo de acordo com aquilo que Deus nos deu como uma grande bênção em família. Então estamos todos aqui em família falando aos nossos herdeiros, falando a você que também é herdeiro do reino, a respeito de Jesus presente no lar. Para isso já pega a sua Bíblia ou abre o seu aplicativo da Bíblia, que está lá em Mateus. Vamos continuar navegando no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Está aqui a minha Bíblia velha está aqui. Diz assim, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Meus irmãos, meus herdeiros, atenção, o que Deus está fazendo e o que Deus está falando no nascimento de Jesus. A primeira coisa é que a família na qual Jesus veio a essa terra cumpria ali toda a profecia do Velho Testamento a respeito do Messias. Deus escolheu uma família certa, correta, pela qual Jesus nasceria. Onde José seria o seu pai físico aqui na terra e Maria, sua mãe. Uma coisa que nós não podemos perder de foco, o principal de todos, é a união do marido com a sua esposa. Sempre será figura em toda a palavra de Deus da união de Deus com a sua igreja. É sempre uma pré-figura, uma antecipação do amor que Deus tem pela sua igreja fiel. Então, essa figura não podia ser diferente em se tratando da vida de José e da vida de Maria. Presta bastante atenção no detalhe. Maria recebeu ali a Jesus sendo concebido pelo Espírito Santo de Deus. Foi um milagre, uma maravilha, um cumprimento de uma profecia do Velho Testamento que disse que a Virgem daria luz ao menino. E foi assim que se cumpriu. Presta bastante atenção. Se eu já falei que José é símbolo ou tipo do Senhor e Maria da igreja fiel, olha que coisa interessante. Dentro da igreja fiel, nós recebemos a presença daquele que é o nosso Salvador. Algo que foi concebido em nós pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo em nossas vidas. Recebemos através do Espírito Santo. Nós que somos igreja fiel, comparada à vida de Maria, nossa irmã em Cristo,
Louvado seja o nome do Senhor por isso. Presta bastante atenção. O que Jesus faz dentro de nós nunca será, em momento algum, a separação ou tipo de uma separação do marido para com a sua esposa. E presta bastante atenção na atitude de José. José, naquele contexto social, ele basicamente assume uma culpa por Maria. A intenção dele era muito boa. Por quê? Ele estava já desposado dela, mas ainda não tinha se casado com ela, ainda não vivia com ela, propriamente dito. E nesse contexto, ela surge grávida, sendo concebida ali Jesus pelo Espírito Santo. A primeira coisa, antes de José ouvir falar de Deus, do Espírito de Deus, ouvir falar pelos anjos, ouvir falar em sonhos, de que aquilo foi concebido pelo Espírito Santo, a primeira percepção dele foi: Maria adulterou. Só que José amava tanto a Maria, amava tanto a Maria, que o que ele fez? Ele falou assim: eu não vou deixar Maria, não vou denunciar Maria como adúltera. Não farei isso. A culpa não recairá sobre ela. Vou fazer o seguinte: eu vou abandoná-la. Que esse filho que ela vai ter, esse filho agora vai ser como se fosse meu filho, mas eu a abandonei. Então ela basicamente seria uma mãe solteira de um homem que a abandonou, que seria José. Mas ela não teria fama de adúltera, como ele podia fazer. Ele podia denunciá-la por adultério. E ela seria ali uma mulher amaldiçoada pela sociedade. Mas José não deixou isso acontecer, tamanho o amor que ele tinha por Maria. Vou dizer uma coisa para você. Talvez você nunca tenha entendido o amor do Senhor pela sua igreja. Mas uma coisa você pode ter certeza. Esse amor levou o Pai, Deus, a entregar seu Filho Jesus na cruz do Calvário, para que ele pudesse assumir a sua culpa, o seu pecado e o meu pecado. Esse foi o tamanho do amor do Senhor. Olha que figura interessante. José assumiria a culpa de ser um pai que abandonou uma mãe grávida, mas ele não permitiria que Maria fosse julgada como culpada de adultério. A culpa que seria de Maria, José não permitiu que viesse sobre ela. Antes disso, ele preferia deixá-la. A culpa que seria minha e sua, o Senhor não permitiria que viria sobre nós, ou que viesse sobre nós. Mas ele enviou o seu Filho para que a culpa fosse lançada toda sobre seus ombros. Isso é uma figura muito interessante para nós meditarmos. Mas eu quero falar para você de família. Mais do que desse contexto, só estou situando você em tudo que Deus está fazendo. As figuras que aparecem, os personagens, todos mostrando que o projeto de Deus para nós, todo ele se fecha em Jesus, como aquele que seria o Salvador da humanidade, que levaria a nossa culpa na cruz do Calvário. Agora eu preciso falar com você de família. Por que eu preciso falar isso? Porque presta bastante atenção. José, ele era bem intencionado. A Bíblia diz que ele era justo, bem intencionado. Então, ele deixaria Maria e assumiria a culpa de ser um pai que abandonou uma mãe com um filho. Mas o projeto que Deus tem para a sua família não é um projeto de separação. E nem para mim. É um projeto muito pelo contrário, é um projeto de união. Jesus não veio para separar casais. Jesus veio para unir casais. Você está em dificuldade com o seu casamento? Dificuldades vêm no casamento. Isso é normal. São duas pessoas com duas formações diferentes que se unem para formar um lar. Não existe casamento físico perfeito. O casamento perfeito é o casamento da igreja com o Senhor, a igreja fiel com o Senhor. Esse é o casamento perfeito, onde estaremos nas bodas do Cordeiro na volta de Jesus. Até lá,
esse relacionamento, marido, mulher, meus herdeiros, não há relacionamento perfeito. Mas Jesus é aquele que une de forma milagrosa as partes, o homem e a mulher, para que se cumpra o que diz a palavra do Senhor: deixará o homem a sua casa, deixará a mulher a sua casa, unir-se-ão e formarão uma só carne. Por isso José não deixaria Maria. O Senhor não permitiria que isso acontecesse, tanto que não permitiu. Ele viu em sonhos o anjo falando com ele, dizendo: não temas a receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que foi gerado entre você, marido, e a sua esposa é do Espírito Santo. Não se desfaça do seu casamento. Não se desfaça. Lute por ele, até as últimas consequências. Lute. O projeto de Deus para vocês é a união. Jesus presente nessa união. E eu vou te dizer, a partir de hoje, numa série de mensagens, como que Deus une um casal através de Jesus Cristo. Você quer ouvir? Já prepara aí para os próximos vídeos. Vamos falar de forma muito prática. E eu já vou começando te dando só a dica. Tá? Eu vou começar na dica. Olha a dica, de onde que a gente vai puxar o fio. Efésios capítulo 5, vou até abrir aqui para não me perder. Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha que mistério. Amai vossa mulher. Vós, maridos, amai vossa mulher. Eu já vou te dar só uma dica. A Bíblia, quando se refere a amor, confunde-se às vezes com a palavra caridade. Você sabe por quê? Porque caridade é uma coisa que eu vejo. Amor na palavra não pode ser só por palavra. A Bíblia fala sobre isso. Amai-vos por obra, coisas que são capazes de se ver. Não por palavra, não por língua de falar. Tatiara, eu te amo. Falar é fácil. O que eu faço por essa mulher que Deus me deu? O que eu faço? Um trabalhador incansável, um estudioso incansável, um companheiro, um amigo, é como eu me esforço. Tenho defeitos? Muitos. Mas o amor que eu dedico a ela, nas atitudes que eu tenho com ela dia a dia, é que mostram exatamente quem eu sou. Aí eu já tenho que puxar esse fio. E você, maridão aí? Ei, maridão! Diz que ama a esposa? Isso é importante. Diga que ama. Meus herdeiros, digam que amam a esposa de vocês. As namoradas, quando vierem, tá cedo ainda, tá? Tá cedo. As namoradas, quando vierem, se eu quiser também. Se eu quiser. Amem a namorada de vocês, mas não só de falar, Atitudes. Seja homem de verdade. A Bíblia fala homens de verdade. Eu vou puxar esse fio todo, hein? Homens de verdade. Não minta para ela, fale a verdade. Herdeiros, prestem atenção. Trabalhem por elas, orem por elas, dobrem os joelhos junto com elas para orar. Escute-as. Quando tiver condição, dá um presentinho, sim, um presentinho é legal também. Mas que elas vejam em vocês o testemunho de um homem de verdade, um servo de Deus. Alguém que obedece à voz do Espírito de Deus. Alguém que segue o caminho do Senhor. E que possam, sim, juntos, conversando, se estimulando um ao outro, sempre unidos num caminho, num propósito. Estou começando a puxar o fio, só comecei a falar. Me acompanha nos próximos vídeos e já vai vendo onde isso vai terminar. Prepare-se para o 2. Jesus unindo a família, parte 2. É o nosso próximo vídeo. Se você gostou dessa introdução ao assunto, se você achou que começamos bem o assunto, se prepara que eu vou falar coisas aqui que para muita gente é polêmico. Mas não tem polêmica aqui não, eu só falo da palavra. E quando a palavra vem,
A palavra ela vem destruindo tudo que é mentira. A palavra vem destruindo tudo aquilo que é conceito de filosofia, tudo aquilo que é humano. A palavra vem destruindo tudo e mostrando e estabelecendo a verdade de Deus, para que você seja feliz e eu seja feliz também. Herdeiros, o que o Senhor preparou para vocês é a felicidade num casamento unido. Jesus, o agente de união num casal. Jesus é o agente de união numa família. Pegou esse detalhe? Gostou? Já começa a mandar esse vídeo já para aquele seu amigo, colega, que está pensando assim, achar uma desculpa, como José por vezes podia ter motivo, né? Vou deixar minha mulher. Vou deixar não. Já manda para os casais. Casal, manda para outro casal. Compartilha. E vamos orar nesse momento pelas famílias? Ora comigo junto pelas famílias. Senhor, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus. Opera uma bênção dentro das famílias. Que Jesus seja o fator de união dentro de cada casa que está nos ouvindo agora. Que haja, Deus, uma mudança no relacionamento. Aqueles que estão pensando em divórcio. Que o Senhor possa estar repreendendo esse pensamento maligno em nome de Jesus. Traz a união, ó Deus, aos casais. E que Jesus possa ser o fator de união. Não de separação, mas de união. Onde os conceitos da palavra sobre o amor, o verdadeiro amor, esteja presente nos corações. Tudo aquilo que se opõe ao amor, ó Deus, a mágoa, a violência doméstica, física, a violência psicológica, nós repreendemos em nome de Jesus. E que haja vitória dentro das casas. Vitória sobre todo comportamento pervertido, todo comportamento maligno. Amém. E que haja, assim, vitória dentro dos lares, ó Deus. Nós repreendemos a ação do inimigo de nossas almas dentro dos lares, ó Deus. E que o Teu Espírito seja vencedor dentro de cada casa. Amém. Nós pedimos a Ti por isso. Em nome de Jesus. Amém. Se você teve uma experiência com essa breve palavra, comenta. Tá? Comenta aí, eu quero ler nos comentários. Se você teve uma experiência com a oração, comenta, compartilha o vídeo. Prepara que vem a parte 2 aí. Jesus unindo o casal. Saudamos a todos aqui com a paz do Senhor. Foi uma honra estar contigo. Um beijo no coração. Família, herdeiros, despede do pessoal. A paz do Senhor a todos. Até o número 2. Filhão, coisa linda. Papai te ama também, filhão.